muito bem-vindo ao Falando com a Ordem, o podcast oficial da OAB Paraopebas, um projeto da Comissão de Marketing e Comunicação que leva informação, reflexão e boas conversas para dentro da advocacia e além dela. Eu sou Leandro Jesus, vice-presidente da Comissão de Marketing e Comunicação, e comigo está o presidente da nossa subseção, Dr. Guilherme Melo. Olá, Leandro. Olá a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme participar desse projeto, especialmente hoje recebendo uma ilustre convidada, a doutora Roberta Veiga, advogada militante na área do direito público, especialmente demanda de controle de constitucionalidade, políticas públicas, defesa de prerrogativas da advocacia. É um prazer poder receber a senhora hoje aqui, doutora Roberta. Muito obrigado. Olha, a satisfação é toda minha de estar aqui, né? Tendo essa oportunidade de falar aos colegas de Paraopebas. Muito obrigada, doutores. Esse projeto, doutora Roberta, a gente montou ele pensando exatamente nisso, no papel da nossa instituição, a subseção de Paraopebas, de dar uma amplitude ao processo do quinto constitucional, poder escutar todos os convidados que tão gentilmente nos visitam, e realmente é um prazer. E eu gostaria de iniciar a primeira pergunta para a senhora, abrindo o espaço para a senhora poder falar sobre quem é a doutora Roberta, de onde ela veio, como começou a sua história. Olha, mais uma vez, muito obrigada, né? Muito obrigada aos colegas, né? Por me dar essa oportunidade, né? De ser ouvida. Olha, é um pouquinho difícil a gente começar falando da gente, né? Mas a minha história é uma história que se assemelha a de muitos advogados, né? Do interior do nosso estado. Eu nasci em Conceição do Araguaia. É lá que eu atuo, né? A minha subseção, a minha comarca é Conceição do Araguaia, que faz divisa com o estado do Tocantins, né? Para uns é a primeira cidade do estado do Pará, para outros a última, dependendo de onde se entra, né, no estado. Então é Conceição do Araguaia. Eu sou advogada militante há 15 anos, comecei a advogar em 2010, né? E antes de advogar, eu trabalhava no fórum da minha cidade. Lá eu fui estagiária. Depois fui conciliadora do juizado especial, trabalhei nas secretarias daquela comarca, né, daquele fórum, e também fui assessora de alguns juízes e juízas. E eu sempre fui muito prestativa, eu sempre gostei muito de ser comunicativa, de atender bem, né, as pessoas, porque eu acredito que isso faz parte, é obrigação nossa, né, recepcionar bem todos que nos procuram. E em 2010, quando eu saí para advogar, eu tive essa receptividade dos colegas que por lá passaram. Porque eu sempre atendi bem os advogados, né? É uma obrigação. E aí, quando em 2010 eu saí para advogar, eles também me receberam muito bem quando eu entrei para os quadros da ordem, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter nível superior. Falo isso com muito orgulho, né? Que eu sou neta de trabalhadores rurais analfabetos. E os meus pais, eles são semi-alfabetizados. E eu sou a filha mais velha de 3 irmãos e a primeira pessoa da família a ter nível superior. Eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo. Eu sou formada em letras pela Universidade do Estado do Pará, né, a UEPA, que tem lá na minha cidade, e fiz direito em Colinas do Tocantins. Então, assim, a minha jornada era tripla. Pela manhã eu trabalhava lá no fórum, né? E aí, à tarde, ia para a Universidade do Estado do Pará, UEPA, e no final da tarde pegava o ônibus e andava 130 quilômetros até a cidade de Colinas do Tocantins. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Todos os dias, durante 5 anos. Não foi fácil. Infelizmente, durante esse percurso, no 2º ano de faculdade, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu. Ele teve câncer no intestino e acabou falecendo. E aí, o que já não era fácil, ficou mais difícil ainda, né? Justamente, a minha jornada sempre foi muito dura. Nunca tive portas abertas. Todas as portas por onde eu passei foram todas abertas por mim. Ninguém nunca abriu uma porta e falou, entre por ela, não. Então, todas as oportunidades que eu tive, né, foram todas criadas por mim, e toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu vou lá e agarro com todas as forças. Não dispenso nenhuma. Essa é a minha história. Desafios enfrentados, né, doutora? Muitos. E superados. E superados, graças a Deus. E como que foi, doutora Roberta, a sua escolha com relação à advocacia, com relação ao direito? Como é que foi essa escolha? Sabe o que é interessante? É porque é o seguinte, na minha cidade, até hoje não tem uma faculdade de direito, né? Tem lá a UEPA, que fornece cursos na área da educação.
E o que aconteceu? Quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, na época, em 2003, eu fiz 2 vestibulares, né, que foi na UEPA e fiz em Colinas. E aí eu tive êxito nos 2. Eu consegui passar nos 2 vestibulares ao mesmo tempo. E aí aí as pessoas perguntavam, você vai cursar? Eu falei, sim. Aí algumas pessoas questionavam, mas como assim? Você vai fazer 2 faculdades ao mesmo tempo? Eu falei, olha, eu acredito o seguinte, quando Deus nos dá a oportunidade, né, quando Deus nos concede a oportunidade, Ele vai nos dar a capacidade de fazer. E assim eu fiz, né? E fiz as 2 ao mesmo tempo, graças a Deus tive êxito nas 2. E na minha realidade, naquela época, era o que tinha, era o que dava para fazer. E eu fui lá e fiz, né? Fiz 2 vestibulares, passei nos 2, cursei as 2 faculdades ao mesmo tempo. Legal. Bacana. E no meio dessa história, em que momento você decidiu participar do quinto? Qual foi o momento que foi a virada de chave? Agora eu vou participar do quinto condicional. Olha, é uma história bem interessante quando realmente eu decidi participar do quinto. Foi em 2023. 2023 eu decidi participar do quinto constitucional. Assim como os colegas, né, advogados, tem diversos processos no Tribunal de Justiça, comigo também não é diferente. Né? Tem muitos processos lá no Tribunal de Justiça e eu fui lá no tribunal em 2023 cobrar um processo. Eu estava concluso, né, há muito tempo. E chegando lá, uma servidora falou o seguinte: doutor, os processos estão parados por culpa dos advogados. A culpa é da OAB, que nunca fez o procedimento do quinto constitucional. Eu fiquei assim, mas como assim? E ela continuou. Não, vocês estão cobrando processos aqui que estão parados e a culpa não é nossa, a culpa é da OAB. Eu deixei lá o número do meu processo anotado e saí atrás de alguém que pudesse me dar uma resposta. Porque eu sou assim, né? As pessoas falam algo e eu vou atrás de uma resposta. E aí, por coincidência do destino, eu encontrei alguns membros da diretoria passada, da gestão passada, e questionei eles, né? Perguntei. Eu falei, olha, doutores, eu fui ali cobrar um processo e aí a servidora me disse isso. Eu gostaria de saber dos senhores, o que aconteceu? Por que ainda não foi feito o procedimento do quinto? E da forma como eles estavam, eles continuaram andando. Eles sequer pararam para me responder, certo? E aí eles falaram o seguinte para mim: é muito complexo para a senhora entender, doutora. Com essas palavras. E saíram. Sorriram de canto de boca uns para os outros e saíram. E eu fiquei ali parada. Em menos de 1 hora, 2 respostas, né, tão fortes. Eu não esperava aquilo, sinceramente. E aí eu desci lá para o estacionamento do Tribunal de Justiça, onde minha mãe, meus filhos, meu marido me aguardavam. E chegando lá, eu falei para eles tudo o que havia acontecido. E a minha mãe, que só tem até a 4ª série, a minha mãe, ela falou o seguinte para mim. Ela perguntou, na verdade: meu filho, o que é necessário para você ser isso aí? Porque ela não sabe pronunciar o nome desembargadora. Até hoje ela não sabe. Né? É um nome muito grande. Ela falou assim: o que é necessário para você ser isso aí? E eu falei: mãe, é necessário ser advogada. Fiz um resumo para ela: mãe, é necessário ser advogada. E ela falou o seguinte para mim: você não é? Então por que você não participa? Doutores, até aquele momento eu nunca havia parado para pensar na possibilidade de ser desembargadora. Né? E aí, naquele momento, quando a minha mãe falou aquilo para mim, né, o meu esposo olhou assim e falou: é isso que você quer? Nós estamos com você. E aí, naquele momento foi o momento realmente que eu decidi. Eu falei: eu vou ser desembargadora do Tribunal de Justiça. Né? Fiz um propósito com Deus naquele momento ali no carro. Eu pedi para Deus, falei: Senhor, me ajuda a ser desembargadora do Tribunal de Justiça. Não por mim, mas por todos aqueles que, assim como eu, não têm a chance de tentar. E é natural, nós aqui no interior, nós só estamos preocupados em sobrevivermos. Nós só estamos preocupados em sobrevivermos. Infelizmente, se você perguntar hoje para um colega quantos desembargadores tem no Tribunal de Justiça, quantos vieram do 5º Constitucional da OAB, quantos vieram do Ministério Público, quantos são juízes de carreira, muitos não vão saber responder. Até 2023 eu também não sabia. Sabe por quê? Porque a gente só está preocupado em saber quem é o desembargador que está com o nosso processo. Né? Isso é uma falha grande que eu quero chamar a atenção dos colegas. Colegas, nós precisamos nos ater. Essa eleição é uma eleição muito importante. A última consulta classe que teve foi no ano de 2015, quando foi escolhido o desembargador, ou seja, 20 anos. Né? Nós estamos em 2025, são 20 anos. Vocês hoje têm a oportunidade de escolher
realmente alguém que vai ser a voz da advocacia. Então, se atentam, procurem saber realmente quem são os candidatos, quem de fato é o advogado militante, porque essa vaga não é para coroar o fim da carreira de ninguém. Muito pelo contrário. Essa vaga aqui é uma vaga de um advogado militante, um advogado que vive de honorários. É uma vaga da advocacia. E tem que ser um advogado militante para essa vaga. Então, eu quero fazer um apelo aqui aos colegas, principalmente de Paraupebas. Se atentam, vamos olhar, vamos verificar quem são os candidatos, né? Olhe lá no portal da transparência, quem de fato tem portaria, quem não tem, quem exerce função remunerada, quem não exerce. É muito simples, né? Então, assim, metade dos candidatos vão ser eliminados. E como que você acredita a senhora acredita, né, que um candidato vindo do quinto, um advogado vindo do quinto, ele tem uma visão mais humana, mais próxima aí da sociedade? Como que você enxerga isso? Sem sombra de dúvidas, doutor. Sem sombra de dúvidas, um advogado vindo do quinto, ele é diferenciado. E eu falo isso com muita alegria, por quê? Porque esse ano, 2015, eu tive a oportunidade de ser atendida pela primeira vez por um desembargador, né? E é um desembargador que veio do quinto constitucional. Então, assim, para mim é motivo de muita alegria. Por quê? Porque durante 15 anos, assim, às vezes que eu pude ir até Belém cobrar um processo, eu não consegui, né? Eu não consegui falar com nenhum desembargador, infelizmente, né? Infelizmente. Então, assim, e esse ano eu consegui falar com um desembargador vindo do quinto constitucional, né? E para mim é um motivo de muita alegria. Inclusive, eu falei isso para ele. Falei, olha, doutor, muito obrigada, gostei muito do seu atendimento, né? Um pronto atendimento. Gostei muito, realmente, uma pessoa muito receptiva, muito humana, né? Que é o doutor Alex Centeno, né? Que eu quero realmente deixar um abraço para ele, porque realmente ele tem feito, né, uma diferença lá no Tribunal de Justiça. Eu falo no que diz respeito aos atendimentos dos advogados, né? Foi a experiência que eu tive, né? Então, assim, ele realmente me atendeu com muita presteza, com muita dedicação, né? Com uma escuta muito ativa, né? E aqui eu quero realmente agradecê-lo, né? E falar para os colegas, olha, todos os colegas que têm a oportunidade, vão até lá, conversem, vejam realmente como é esse contato com o desembargador. Não percam a oportunidade. Vão lá, né? Se possível, né? Vão lá, conversem com ele, né? Se tiverem processo concluído, vão lá despachar. Ele realmente é muito atencioso, né? E agora ele fez até uma publicação que eu vi que ele justamente ele está sendo um dos que mais tem sido produção, né? Tem mais produzido, né? Lá no Tribunal de Justiça, é um desembargador realmente que tem realmente um trabalho prestado já, né? Com praticamente 2 anos, e realmente tem feito a diferença. Isso é muito bom, né? Porque o que a gente quer são decisões. Exatamente. E, doutora Roberta, a gente sabe das deficiências que existem, né, no nosso Tribunal de Justiça, e uma delas que me chama bastante atenção é o cuidado com o interior do nosso estado. Realmente a gente precisa de um olhar mais atento do Tribunal de Justiça para o interior do estado. É uma necessidade, né, não só da advocacia, mas todo o sistema de justiça. Eu queria saber da senhora, como nova desembargadora, como a senhora pode efetivamente melhorar nesse aspecto? Olha, doutor, a dificuldade de vocês é a mesma que eu vivo. Não é diferente. Por quê? Porque eu sou advogada do interior, né? Então, a distância da nossa cidade, vocês ainda estão, de certa forma, em uma posição privilegiada, que vocês ainda estão mais próximos da capital do que eu, né? Lá em Conceição do Araguaia. Então, o nosso compromisso é justamente o quê? De ter a escuta ativa, de realmente tentar interiorizar o Tribunal de Justiça. De que forma? Trazendo sessões itinerantes, né? Porque, assim, tem colega que nunca teve a oportunidade de despachar com o desembargador. E talvez nem tenha, e talvez nem terá. Então, nós precisamos justamente trazer essas sessões itinerantes, né, para as subseções, para as comarcas, né? Justamente para quê? Para que o colega ele se sinta prestigiado. Olha só como está sendo a minha campanha. Eu estou batendo de porta em porta, de escritório em escritório, né? Os colegas que por onde eu passei, semana passada estive de Conceição a São Félix, fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui em Paraupebas. Batendo de porta em porta, de escritório em escritório. Eu estou indo até os colegas, eu estou prestigiando os colegas. E como desembargadora não vai ser diferente,
né? O que eu quero é justamente trazer o tribunal aqui para o nosso interior, porque assim, é natural que com a pandemia, né, facilitou em algumas partes, mas infelizmente dificultou em outras. Por quê? Porque às vezes você precisa olhar olho no olho, você precisa sentir esse calor humano, né, para você realmente entender que não é só papéis, são vidas que serão transformadas. Então o que eu penso, o que eu quero é justamente isso, é tentar trazer o tribunal, as sessões itinerantes para o interior, para a gente realmente ter essa relação, né? O advogado realmente se sentir prestigiado. E como que o que você diria para os colegas que não compreendem a importância do quinto constitucional? Olha, colegas, é de fundamental importância vocês entenderem. Por quê? Porque é uma oportunidade única. Nós sabemos que isso só acontece, às vezes, uma vez na carreira, né? Apenas uma vez na carreira. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, por 2 vezes, participar do quinto, né? Que foi em 2023 e agora, mas isso só acontece uma vez na carreira. Porque essas vagas só surgem quando o desembargador aposenta ou morre, né? Então não surge todos os dias, né? Então, assim, é de fundamental importância os colegas compreenderem esse processo. E foi o que eu falei, até 2023... eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente só se preocupa com o desembargador que está com o nosso processo, certo? E agora não. Então o que eu quero fazer é justamente um apelo para os colegas. Compreendam, busquem, observem, analisem os candidatos e realmente busquem ver como é a composição do tribunal. E mais uma coisa, se tiverem a oportunidade, participem. Participem de uma campanha eleitoral do quinto constitucional. Se tiverem a oportunidade, não deixem de participar, porque a alegria, né, não é só lá no ponto de chegada, não. Durante a caminhada, porque hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de conhecer pessoas incríveis, né, que estou aqui na presença de 2 pessoas incríveis que a caminhada ao quinto constitucional está me proporcionando. E em condições normais, eu talvez não teria conhecido, né, os nobres colegas, porque eu estaria lá em Conceição, cuidando dos meus processos, atendendo meus clientes, os senhores aqui, né? E olha só, onde nós estamos. Sem dúvida, é uma das alegrias que eu tive também durante esse processo do quinto e compartilhei isso com outros colegas que também estão como candidatos hoje. Foi realmente poder conhecer pessoas incríveis, né, que estão colocando, né, o seu nome à disposição da advocacia para representar a advocacia dentro, né, do Poder Judiciário. Então, sem dúvida, é um privilégio para a gente aqui também poder te conhecer, poder conhecer os outros colegas que estão dentro desse processo do... Uma outra coisa também, doutor, que eu até quero aqui ressaltar com os colegas, é levá-los até uma reflexão. Se vocês hoje fossem candidatos a desembargadores, vocês teriam condições de deixar o escritório de vocês e viver só de campanha, só fazendo campanha, sem estar atendendo clientes, sem estar respondendo mensagens de WhatsApp de clientes, sem estar fazendo audiências? Como seria a campanha de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, agora vocês vejam quem são os candidatos e vejam qual é a campanha que mais se assemelha com o que você teria condições de fazer. Você teria condições de ter grandes estruturas milionárias para poder estar fazendo campanha? Ou você estaria como eu, andando de porta em porta, batendo escritório em escritório, conversando com os colegas, mandando mensagem de WhatsApp, ligando, né? Como seria a sua campanha? Se a sua campanha for como a minha, que tem que trabalhar, tem que ser candidata, tem que ser mãe, tem que ser filha, que toda hora minha mãe me liga querendo saber, minha filha, você tá por onde, né? Preocupada. E então, assim, se a sua campanha for como a minha, me dê a oportunidade de ser a sua candidata, de ser a sua desembargadora. Interessante. E, doutora Roberta, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem para a advocacia paraense, em especial para a advocacia paraopebense, por que o advogado e a advogada de Paraopebas deveria votar na doutora Roberta no dia 11 de agosto? Olha, colegas advogados, né, do estado do Pará, em especial de Paraopebas, eu quero aqui fazer um apelo aos nobres colegas, né? Eu quero aqui fazer um chamado. Me deem a oportunidade de ser a representante de vocês, porque nós temos uma candidata do interior,
uma legítima candidatura do interior, que sou eu, Roberta Veiga. E aqui, no interior, nós não somos menores do que ninguém, do que nenhum outro advogado. Aqui nós temos pessoas capazes, né? Pessoas que são realmente competentes e que podem sim fazer a diferença lá no Tribunal de Justiça. E se algum dos colegas do interior tivessem se levantado para poder ser candidato, nós teríamos a obrigação de apoiá-lo. Eu, os senhores, mas quem se levantou nessa disputa para representar o interior do estado foi eu. Então, por isso que eu tenho aqui pedido, me apoiem, votem em mim, peçam voto para os colegas. Nós precisamos realmente colocar uma pessoa lá que realmente venha da advocacia, que realmente tenha uma militância efetiva, que realmente viva de honorários, como eu, como os senhores, né? Nós precisamos de uma pessoa lá assim. E aqui, doutor, eu quero até aproveitar também a oportunidade para agradecer a essa gestão que aí está, na pessoa do doutor Sávio, na pessoa da doutora Brenda. Eles têm feito uma reparação histórica dentro da nossa instituição, porque pela primeira vez está sendo respeitado a paridade de gênero e a cota racial nessa disputa do 5º Constitucional, né? Então, assim, eu sou a candidata mais jovem dessa disputa, eu sou a única candidata negra dessa disputa e eu também sou a única candidata do interior do estado. Mas isso não me torna menor do que nenhum dos outros candidatos, muito pelo contrário. Isso me torna até maior, sabe por quê? Porque aqui eu estou representando o interior inteiro, né? E também os colegas da capital, porque se lá eles têm a dificuldade deles, a nossa aqui é muito maior, né? E nós não somos coadjuvantes, aqui nós somos protagonistas. Bacana, doutora Roberta. Mais uma vez, queria deixar aí os nossos agradecimentos. É realmente uma honra poder te receber na nossa subseção e agora podendo participar aqui também do nosso podcast. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço imensamente o convite, né? E já peço voto, peço apoio, porque advogado é assim, você imagina, advogado e candidato, né? Então, muito obrigada, doutores, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Nós agradecemos, até a próxima. Até logo, então.